Olá, tudo bem? Graça e paz. Hoje eu quero compartilhar com vocês de um assunto muito polêmico. Você acredita que pastor pode receber salários pelo ministério que cumpre? Nós sabemos que existem muitos inimigos desse sistema de salário pastoral. Mas você, qual a sua opinião? Você acredita que pastor deve ser assalariado ou não? Para aqueles que têm a Bíblia como regra e manual de fé, que tomam a Bíblia como base para o seu estilo de vida, o que a Bíblia diz sobre este assunto? É isso que nós vamos falar a partir de agora aqui no nosso canal. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que já é, compartilhe nossos vídeos e ajuda-nos a cumprir esta missão de levar conhecimento a todos aqueles que necessitam. Ok? Bem, a primeira coisa que nós precisamos entender é que, como cristãos, nós não temos nenhuma outra regra de fé senão a Bíblia Sagrada. Então, o que a Bíblia diz, nós cremos. O que a Bíblia diz, nós praticamos. Não estou falando de interpretações pessoais da Bíblia. Eu estou falando de uma análise de forma inteligente, coerente e aplicando dentro do contexto do que nós vivemos nos dias atuais. Ok? Deixa eu fazer apenas uma observação. Eu tive um diálogo com uma pessoa recentemente e nós estávamos falando da questão de religião e política e religião, discute ou não e tal. E aí essa pessoa me disse assim, por sinal essa pessoa é contra duas coisas. Primeiro, ela é contra pastores envolver-se com política, pastor de igreja. Segundo, ela é contra pastores serem assalariados. E ela me disse o seguinte: eu sou contra pastores entrar no mundo da política, porque ou eles cuidam e trabalham na política, ou eles cuidam e trabalham da igreja. Os dois não tem como conciliar, porque ele não vai ter tempo de cuidar da política 100% e nem tempo de cuidar 100% da igreja. Assim ele vai atuar nas duas vertentes, porém não a pleno contento. Eu parei para pensar nisso. Falei, ok, beleza. Aí nós continuamos conversando e eu aproveitei a deixa porque, pum, foi um estalo, veio na hora na minha mente. Falei, tá, se o pastor não pode se envolver na política porque ele não vai conseguir cuidar da política e da igreja, porque ele não vai ter tempo para os dois, eu falei, um pastor que cuida de uma igreja, ele deve ter um trabalho secular ou deve cuidar só da igreja? Quando eu fiz essa pergunta para ele, ele ficou entre a cruz e a espada. Ele tentou argumentar, mas não tinha muito mais o que fazer, que ele percebeu o laço que ele mesmo armou e a armadilha que ele mesmo caiu. Bem, um pastor, ele tem que cuidar da igreja. Então, um pastor que cuida da igreja, ele tem que cuidar dele, da esposa, se casar, normalmente o pastor tem que ser casado, da esposa, dos filhos, quando tem. Além disso, se a igreja tiver 100 membros, ele é responsável por cuidar da família, ou de 100 famílias. Gente, cuidando da sua família, tá difícil? Imagina você cuidar de 100. Imagina gente que pastoreia a igreja com 500 membros, com 1000 membros e daí por diante. Quem pastoreia uma igreja de 1000 membros cuida de 100, de 1000 famílias. Ele leva a carga espiritual de 1000 famílias. Agora imagina um líder nesse nível trabalhando secularmente para se manter e trabalhando cuidando da igreja. Ele não vai atuar pleno contento. Ele não vai cuidar bem do emprego e nem bem da igreja. Se os membros precisarem de um aconselhamento, de uma direção, ele tem que preparar sermões, ele tem que administrar, ter uma boa gestão da igreja. Ele não vai conseguir fazer se ele manter o emprego secular e o ministério. Aí entra a questão. Pastor é anjo? Não come, não bebe, não tem necessidades físicas, não tem família, não tem que estudar? E aí nós entramos em outra questão. Para ser pastor tem que estudar, mas isso aí é um próximo vídeo. Você vai procurar aqui no nosso canal, você vai encontrar. E aí?
E como que ele vai fazer? Você, que não é pastor, você quer que seu filho faça uma faculdade? Você deseja que seu filho tenha um bom carro? Você anseia ter um bom carro, ter uma faculdade? Você almeja ter uma boa casa? Então para tudo. Você, seus filhos, podem ter estudo, podem ter carro, podem ter casa, mas o pastor não. O pastor, ele tem que cuidar da igreja, ter um emprego secular, ele tem que cuidar do emprego secular, do trabalho, tem que cuidar da família dele, tem que cuidar da família de todos os membros da igreja. É isso? Existe coerência nisso? Vamos ver o que a Bíblia fala do assunto. Aqui está o nosso manual de fé. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre pastores assalariados. Porque normalmente quais são os argumentos que as pessoas usam? Paulo em Corinto trabalhou 18 meses, quase 2 anos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, fundou a igreja de Corinto, e ele fabricava tendas para não ser pesado a igreja de Corinto. Paulo abdicou de um salário pastoral. Será? Será que nós podemos tomar esse texto, essa única base, para respaldar toda uma história em torno do assunto que é o salário pastoral? Muitas pessoas partem de textos como de graça recebeste, de graças dai. Mas analisa o texto fora de seu contexto, já que Jesus não estava falando de pastoreio, ele estava falando dos apostolon, dos enviados, os emissários que ele estava dizendo: ide pelas aldeias itinerantes, pregai e voltai. Ele diz: neste caso, não cobrem nada, vá pregando. E nessas casas onde vocês entrarem, eles vão cuidar de você, eles vão te dar o sustento, eles vão lhes honrar, ele vai sustentar vocês nas suas necessidades, vocês não precisam cobrar. E ele assemelha esse cuidado daqueles que receberiam os apóstolos como salário. Ele disse: digno é o obreiro do seu salário. Então, até os que vão por aí como itinerantes, a Bíblia diz que eles deveriam ser honrados, deveriam ser cuidados nas suas necessidades diárias, deveriam ser assistidos financeiramente, porque os apóstolos, a primeiro instante, quando Jesus nos comissionou, nesse texto que as pessoas usam para dizer de graça receber, de graça dai, eles ainda não foram fundando igrejas. Eles foram evangelizando, mas retornaram, e Jesus nem tinha morrido ainda. O grande comissionamento não tinha acontecido. Então, normalmente as pessoas partem dessa ideia, desses textos, para dizer que pastor não deve ter salário. Porém, todavia, o próprio apóstolo Paulo, ao escrever aos Gálatas, aos crentes da região da Galácia, ao seu filho na fé, escrevendo uma carta pastoral, a saber, 1 Timóteo, também na carta à igreja fundada de Corinto, embora ele não estava mais dentro de Corinto, quando ele escreveu esta carta, ele vai deixar claro que faz-se necessário o cuidado da igreja para com o pastor. Como nós vemos isso? Aí você diz: então ele se contradiz, porque ele diz que preferiu fabricar tendas ao invés de ter salário em Corinto. O que você precisa entender? Primeiro, foi uma escolha pessoal de Paulo. Ele mesmo diz, porque ele não queria gerar um certo escândalo ali entre os irmãos. Por quê? Porque Paulo estava iniciando uma igreja numa região, numa cidade cosmopolita, em que o povo não era acostumado com isso. Paulo, por sua vez, ele não querendo gerar nenhum tipo de tropeço, ele preferiu implantar a igreja em Corinto, onde ele ficou quase 2 anos, sem auxílio financeiro das pessoas não convertidas do local, que estavam começando a receber o evangelho. Depois, Paulo falou da importância do salário pastoral. No livro de Gálatas, capítulo 6, verso 6, ele disse assim: Paulo, aquele que é instruído na palavra, participe em todas as coisas e os seus recursos, aquele que o instrui.
Então Paulo está dizendo, se você é ensinado na palavra, quem é seu mestre, seu líder tem te ensinado, deve ser assistido financeiramente. Depois Paulo escrevendo a Timóteo, na carta pastoral em 1 Timóteo, ele também vai nos fazer algumas observações. Vamos ver aí, 1 Timóteo, capítulo de número 5, verso 17 ao 18, olha o que está escrito. Os líderes que conduzem bem devem ser considerados dignos de dupla honra, especialmente os que trabalham arduamente no anúncio da palavra e no ensino. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, você não deve amordaçar o boi enquanto trilha o cereal. Em outras palavras, o trabalhador merece o salário. Jamais ouça qualquer acusação contra um líder, a menos que seja confirmada por 2 ou 3 testemunhas. Bem, o que Paulo está dizendo? Não se amordaça a boca do boi enquanto ele trabalha. Então ele está puxando o arado, ele está trabalhando, mas a boca livre, porque ele come o que está ao redor. Ele usou isso como metáfora para dizer, o líder que trabalha, que apacenta, que cuida, que devota a sua vida em prol do povo, ele deve ser sustentado, assalariado, já que ele não vai ter tempo para o trabalho secular. Que se ele for trabalhar secularmente, ele não vai conseguir cuidar bem da igreja. Ele não vai se dedicar nem à igreja, nem à família dele e nem ao trabalho. Ok? Bem, você vai ver que Paulo, ele foi só com a igreja de Coríntios que ele usou essa questão de não querer o salário, que depois, a Bíblia diz no livro de Filipenses, capítulo 4, verso número 10 até o 18, se você ver ali, ele vai dizer, olha, eu aprendi a ter necessidade, passar por dificuldade, ter tempos difíceis, também sei viver em abundância. Ele diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, todavia bem fizesse em vocês se fazer participante das minhas aflições, e eu agradeço pela oferta que vocês recolheram e me enviaram. O povo cuidava da vida financeira de Paulo. Ele escrevendo ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo de número 9 em diante, olha, vamos pegar o versículo 1 em diante, olha o que Paulo diz. Não sou livre? Não sou apóstolo do Messias, enviado pelo Messias? Não vi Jesus nosso Senhor? Não são vocês mesmos o resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que para outros não seja apóstolo, a menos para vocês eu sou. Vocês são a prova viva de que eu sou o enviado do Senhor. Essa é a minha defesa quanto a pessoas, quando as pessoas me testam. Não temos o direito de receber comida e bebida? Não temos o direito de levar conosco a esposa crente, como fazem os outros apóstolos? Bem como os irmãos de Pedro? Ou somente eu e Barnabé somos obrigados a continuar trabalhando para a nossa manutenção, para o nosso sustento? Vocês já ouviram falar de algum soldado que paga as próprias despesas? Ou de algum fazendeiro que plantou uma vinha e não comeu de seu fruto? Quem pastoreia um rebanho sem tomar do seu leite? Olha o que Paulo está usando, irmãos. Isso aqui é pau na muleira de quem acha que um pastor é obrigado a viver e a lutar em prol do evangelho, implantar a igreja, cuidar de pessoas e não ser cuidado por essas pessoas a quem ele se dedica. Ora, é claro que nós já vimos muitos escândalos por aí, tem uns vagabundos, uns bandidos por aí que não tem realmente o chamado pastoral, mas aí é Deus que vai tratar com eles, não sou eu e nem você. O que nós não podemos é sair do ensinamento correto. Se temos a Bíblia como regra e manual de fé, você não pode interpretar isoladamente onde Paulo diz que ele não quis receber dos coríntios, porque foi uma ocasião em que ele está fundando a igreja. Você não pode interpretar o de graça receber e de graça dai, que é um contexto em que Jesus está falando de alguém que está sendo enviado, e não para implantar a igreja, mas evangelizar e voltar, com a implantação da igreja. A igreja foi implantada na Ásia, na Europa, na África, no princípio, a igreja primitiva.
E existe bases bíblicas, históricas, que comprovam que a igreja sustentava os seus líderes financeiramente enquanto eles implantavam a igreja, cuidavam da casa do Senhor, da obra do Senhor. Meu amigo, minha amiga, entenda isso daqui. Isso aqui é uma verdade. A pessoa, às vezes, ela é egoísta. Ela é egoísta. É igual gente que fala assim, igreja não é lugar de falar de dinheiro. Mas observa, quando ela está desempregada, aonde ela vai buscar oração? Na igreja. Peraí, mas a igreja não é lugar de falar de dinheiro, por que você quer oração porque você está desempregado? A igreja não é lugar de falar de dinheiro. Mas se está em crise, está com problema na empresa, está com problema financeiro, vai para a igreja fazer campanha. Peraí, igreja não é lugar de falar de dinheiro, então você quer fazer campanha pela vida financeira. Sabe, a verdade é que por trás dessas desculpas, o que existe é um amor sórdido ao dinheiro, é um apego às coisas materiais, é um egoísmo que é profundo na alma das pessoas e elas só não sabem admitir, elas só não querem admitir isso. A falta de gratidão. Olha, eu não sou assalariado, eu tenho prazer em dar meus dízimos e as minhas ofertas e saber que o meu dinheiro assalaria pastores, que desenvolve um trabalho social, que tem levado a igreja a fazer um trabalho ímpar dentro da sociedade. A nossa igreja, o nosso pastorzão, nossos pastores trabalham com reintegração social, cuidam de pessoas que vêm da dependência química, do tóxico, tem um departamento de ação social que faz um trabalho bonito com os pobres, que é um papel da igreja, cuidar dos seus pobres. Deixa eu te dizer uma coisa, para de desculpa, ama as almas, para de desculpa, deixa de ser egoísta. Você gosta de ter um bom carro, você gosta de ter uma boa casa, você gosta de fazer cursos. Então por que o teu líder não pode fazer um curso, não pode ter um bom carro, não pode ter uma boa casa? Não faz sentido esse tipo de argumento. Então, quando você olha para a Bíblia dá base suficiente para isso. A tribo de Levi não tinha possessão, não herdaram terras. A Bíblia diz que a tribo de Levi, as outras tribos de Israel, traziam as suas colheitas, eles viviam da agricultura e da pecuária naquela época. Se nós hoje vivêssemos da agricultura e da pecuária, nossos dízimos seria de animais, seria dos grãos que nós colhemos. Hoje não vivemos da agricultura e da pecuária, hoje trabalhamos, temos salário, damos o dízimo, damos as nossas ofertas do nosso suor, do salário que recebemos. Os judeus davam dízimos e oferta do salário do trabalho deles. Qual era o trabalho deles? Agricultura e pecuária, animal e o plantio. Mas eles traziam suas colheitas e tinha a oferta específica que eles colocavam no altar, tinha a oferta específica que eles comiam com o sacerdote, tinha os dízimos de suas colheitas que eles traziam, e os sacerdotes, a tribo de Levi, que chegou a época de ultrapassar os seus 150 mil integrantes, eram sustentados pelas tribos. E nós vemos ali uma figura. O Velho Testamento é uma figura, é uma sombra de acontecimentos que viriam no Novo, tanto no que tange ao sacrifício e à morte de Cristo na cruz. As cerimônias veterotestamentárias apontam para o sacrifício, a cerimônia de Cristo na cruz. Agora entenda, porque alguém de repente pode falar, mas os rituais celebrados no tabernáculo ou no templo, Hebreus 10:1, são tipos, são simbologias que diz respeito ao trabalho de Jesus para transformar, libertar e salvar o pecador na cruz do Calvário. E eu concordo com você. Porém, nós não podemos esquecer que assim como a comunidade judaica foi escolhida para representar Deus na terra, e ela tinha um tabernáculo, depois um templo, onde Deus escolheu habitar no meio deles, está escrito isso no livro de Êxodo, Deus disse, construa para mim um tabernáculo e habitarei no meio do meu povo. Você vai encontrar no Novo Testamento, Jesus sendo o antítipo do tipo, cumprindo todas essas tipologias do Velho Testamento, representada no sacerdote, nas ofertas, no sacrifício, nas instituições, nos acontecimentos do Velho Testamento. Você vai ver se cumprindo em Jesus e apontando, o Velho Testamento apontando para o que ele vai fazer na cruz do Calvário, mas depois que ele morreu e ressuscitou, ele institui a sua igreja e ele coloca líderes para cuidar. Espera aí, se no Velho Testamento líderes são colocados para cuidar da fé e do povo, e o povo é responsável para
sustentar financeiramente aquele povo, por que que agora no Novo Testamento Jesus vai criar a sua igreja, vai instituir líderes, e agora esses líderes não vão ser cuidados? A manutenção da vida deles não vai ser assistida pelos fiéis que eles pastoreiam. Faz sentido? Não faz. Então, seria incoerência. Então, eu estou dizendo que há respaldo bíblico, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, para sustentar, sim, que um líder pode ser assalariado. Pensa nisso. Para encerrar, olha isso aqui. Um advogado, ele estuda para defender pessoas dentro do direito. Ok? Um médico estuda para, por meio da medicina, cuidar dos doentes. Um médico ou um advogado, ele é taxado dentro da sociedade, rotulado como alguém de respeito, de renome, não é porque ele mora num barraquinho de tábua. Lembrando, eu não estou discriminando, sendo preconceituoso para quem é de classe social baixa ou vive abaixo do nível da pobreza. Estou usando uma metáfora. O médico ou o advogado não é reconhecido como um excelente profissional se ele mora no barraco de tábua, se ele anda a pé ou de bicicleta. Ele é representado pela sua condição financeira que tem. Alguém diz, eu confio nesse advogado. Por quê? Porque vê ele chegando com um bom carro, mora numa boa casa, tem uma história. A mesma coisa o médico. Olha o carro desse médico, olha a vida desse médico, olha o salário desse médico. Esse cara realmente é um bom profissional. Aí o pastor, ele estuda, faz teologia para quê? Para cuidar do povo. Aí o médico pode ganhar um bom salário, porque estudou, se preparou. O médico pode ganhar um bom salário, porque estudou, porque se preparou para cuidar dos enfermos. O advogado pode ganhar um bom salário, porque ele estudou para cuidar de casos e processos. Agora, o pastor que estudou, que foi fazer seminário ou uma faculdade teológica, ele que pagou por sua faculdade, não pode ganhar para cuidar do povo? Tenha paciência, né? Então, assim, não existe respaldo nenhum. Espero que esse vídeo tenha falado ao seu coração. Se falou, compartilhe com alguém. Deus te abençoe.